Jeremias, capítulo 1, do 1 ao 12, diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vê, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos continuar só para terminarmos as duas visões de Jeremias. Versículo 3. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Verso 14. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas as suas malícias, pois deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Até o versículo de número 16. Amém? Oremos. Bendito Deus e Pai, mais uma vez te oramos, Senhor. Te rendemos graças, meu Deus, por esta porção da Tua palavra que acabamos de ler, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que esta palavra venha falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Cada irmão que entrou aqui, Senhor, que saia daqui edificado pelo poder que há na Tua palavra, ó Deus. Recebe nos céus o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ações de graças, ó Pai. Ser conosco nesta noite, o Senhor tem liberdade, meu Deus. Eis aqui a Tua igreja, ó Pai, que está reunida para Te louvar e para cultuar o Teu nome, ó Pai. Os meus irmãos, ó Senhor, que acompanham pelas redes sociais, Senhor. Aqueles que estão sedentos de ouvir a Tua voz, ó Pai, que também nesta noite venham ser edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Faz o Teu querer, ó Pai, pois nós estamos aqui na condição de Teus servos, ó Deus, sujeitos à Tua soberana vontade, ó Pai. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos, e por fé neste nome glorioso é que já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão nas redes sociais, também os saúdo com a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Nós vamos ouvir mais um louvor. A irmã Luciana estará louvando ao Senhor. Enquanto ela louva, nós já iremos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Cumprimento também com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Acalma o seu coração.
preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Te prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas confiar. Da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou Deus das noites escuras e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Confiar em mim, confia, descansa, descansa em mim. Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. No texto em que nós lemos, livro do profeta Jeremias. Saudar com a paz do Senhor os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmão Tiago,
pastor Aloísio, que entrou aí, irmão Eliel Guedes, irmão Dono do Pará, que Deus abençoe. Bom, queridos, nós lemos o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, que é um texto bem conhecido dos irmãos, onde vai falar da chamada do profeta Jeremias para o ministério de profeta. Os irmãos sabem que o profeta Jeremias é um dos profetas maiores, denominados assim, não por grau de importância, mas a nossa Bíblia tem os livros proféticos e existe uma separação entre os maiores e os menores, mas apenas por questão de quantidade de material que fica escrito, de material exposto na nossa Bíblia Sagrada. O profeta Jeremias, ele também chamado por muitos de profeta chorão, pelo fato de ter sido chamado ao ministério de profeta, e nós sabemos, irmãos, que nunca foi fácil ser profeta de Deus. Se hoje não é fácil, ainda mais no tempo do profeta Jeremias, em que foi escolhido em um tempo em que Israel tinha se voltado ao contrário para Deus, ou seja, tinham virado as costas para Deus, um tempo de dificuldade. E Jeremias é levantado para trazer palavra de juízo. Jeremias é levantado, ao contrário do que alguns profetas contemporâneos de Jeremias faziam, que eram trazer palavras que agradavam ao rei, que era trazer palavras que agradavam ao povo. Jeremias é levantado para trazer palavra de juízo. O pastor Aloísio está dizendo aqui que está assistindo lá de Arraial do Piauí. O pastor Aloísio nosso pastor presidente, está viajando e está nos acompanhando lá de Arraial do Piauí. Um abraço, meu pastor. Então, Jeremias, ele é levantado para trazer esta palavra de juízo ao povo de Israel, pois o povo estava vivendo distanciado do Senhor. Nesse texto que nós lemos, mostra a chamada de Jeremias, e como todo bom profeta ou todo bom homem de Deus, Jeremias reconheceu a sua fragilidade. E quando ele é chamado por Deus para este ministério de profeta, ele deixa claro a sua condição humana. Ele vai dizer para Deus assim: Senhor, porque eu sou apenas um menino, eu sou uma criança, não sei falar. Lembra lá de Moisés, quando é chamado para libertar o povo de Israel? Moisés vai meio que dizer a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, E são desses, irmãos, que Deus se agrada. Já imaginou Deus chamar alguém, chamar o Augusto César? Augusto César, te põe em pé, que eu quero te usar. Aí o César fala assim: é eu mesmo. A pessoa indicada para Deus usar sou eu, porque eu sou capaz. Deus gosta daqueles que reconhecem a sua condição humana e reconhecem que não são capazes. Por quê? Porque todo bom servo de Deus reconhece a necessidade, a dependência de Deus. E quando Deus viu isso em Jeremias, falou: esse é o homem. Então, Deus diz para Jeremias que ele foi escolhido no ventre. Olha, Jeremias, lá, antes que eu te formasse no ventre, eu já havia te escolhido. E eu te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Ele não tinha sido enviado ainda, mas Deus está dizendo: as nações eu já te dei por profeta. Ou seja, você já é profeta desde o nascimento. Só vai começar o seu ministério agora. Assim como Jesus, nasceu já o Messias, já nasceu o Cristo, já nasceu o Rei dos Reis. Mas ele iniciou o seu ministério, ele se vamos dizer assim, se manifestou, já na fase adulta. Então Jeremias agora está sendo enviado para ser profeta do Senhor. E ele vai dizer no versículo de número 10, Deus dizendo: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. E Deus vai dizer qual o propósito do ministério de Jeremias. E ele começa dizendo assim: para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e plantares. Quando Deus está falando para arrancares, para derribares, para arruinares, ele está falando da condição pecaminosa do povo. Deus estava levantando Jeremias para trazer o povo a um conserto. E está dizendo que Jeremias, iria edificar e plantar também o quê? A palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Mas eu quero frisar com os irmãos o versículo de número 11 que nós lemos e o versículo 12.
A partir do 11, nós vamos ver que Jeremias, Deus faz algumas perguntas para Jeremias por 2 vezes. E na primeira pergunta que Deus faz a Jeremias, ele diz assim, no versículo de número 11, Jeremias diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, e disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Eu não vou dizer que esses 2 versículos são fáceis de entendimento, porque não são. Porque se nós formos analisar o versículo, o que tem a ver uma vara de amendoeira com a palavra de Deus? Deus diz para Jeremias, Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias vai dizer assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz assim, vistes bem, ou seja, realmente é isso mesmo que você está vendo. Porque eu, o Senhor, velo para cumprir com a minha palavra. Não é um pouco intrigante? Os irmãos entenderam alguma coisa se nós ficarmos só nisso? Olha, Deus, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus está dizendo, pois está vendo bem, porque eu velo para cumprir minha palavra. Fica um pouco complexo. Então nós vamos analisar o que Deus está dizendo a Jeremias através desse símbolo, né? Nós vamos ver mais na frente a outra visão que Jeremias teve, e ele vai dizer assim, e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. São essas 2 visões que Jeremias vê. Primeiro, ele vê uma vara de amendoeira. Segundo, ele vê uma panela fervendo, virada para o norte. Nós vamos começar nessa primeira visão, se não der tempo, na próxima quinta, nós analisaremos a segunda visão de Jeremias. Mas nessa primeira visão, quando Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Primeiro, para nós começarmos a entender esse texto, nós precisamos olhar para o significado da amendoeira na Bíblia. Nós vamos ver a Bíblia tratar de algumas árvores, né, dentre elas a videira, né, que nada mais é do que a árvore que dá a uva, ou a planta que dá a uva, que faz o vinho, né? E o próprio Jesus vai citar algumas vezes. Nós vamos ver a figueira, se nós olharmos lá para Mateus 21, os evangelhos sinóticos vão falar que Jesus teve fome, e ele viu uma figueira cheia de folhas, e Mateus ele coloca assim, e viu uma figueira cheia de folhas, e ele correu para lá. Só que quando chegou lá, não tinha nenhum fruto na figueira. O que ele fala? Ninguém nunca mais vai comer um fruto dessa árvore, e ela seca no mesmo momento. Né? Então nós vamos ver várias passagens citando árvores. Nós vamos ver falando da romeira, que é uma planta bastante comum na época em que Jesus viveu ali pelas terras dos judeus, ou na Palestina toda ali, nós vamos encontrar a romeira. E aqui está falando sobre a amendoeira. E eu tive pesquisando a tarde inteira sobre a amendoeira. Algumas curiosidades que nos ajudam a entender o que Deus está dizendo a Jeremias. Porque parece algo solto. Deus acabou de dizer que chamou Jeremias e que as nações ele havia dado ele por profeta. Jeremias disse, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. E Deus está dizendo, Jeremias, eu te santifiquei antes de te formar, eu já te escolhi. Mas aí agora Jeremias tem uma visão. E o que ele vê? Uma vara de amendoeira. E se nós formos olhar o que a amendoeira significava para eles no contexto em que a palavra do Senhor está dizendo, porque para nós hoje, se nós víssemos um galho de amendoeira, para mim não significaria muita coisa, talvez para você também não. Até porque a amendoeira que nós conhecemos aqui não é a mesma que está se tratando aqui. Se você for olhar a amendoeira lá do Oriente Médio, da Palestina, você vai ver que é totalmente diferente da que nós temos aqui. Por quê? Porque a amendoeira em que a Bíblia retrata, em que estava presente no contexto em que Jeremias estava inserido, ela era uma árvore que até hoje eles têm ela como uma espécie de vigia. Como assim? Os irmãos devem saber, se não sabem, ficarão sabendo, que no inverno daquela região, todas as outras árvores, os irmãos sabem que o frio lá é bastante, algumas regiões até neva, e as árvores perdem as suas folhas.
porque o frio é muito. Então, período de inverno é um período em que as árvores perdem as folhas e fica tudo seco. Mas a amendoeira, se nós formos olhar a trajetória dela, nós vamos perceber que ela é a primeira árvore que floresce antes de terminar o verão. Ou seja, quando a amendoeira floresce, significa que o verão, que o inverno está se acabando, que a primavera está chegando. E nós sabemos que as flores, elas acontecem em que estação? Na primavera, porque a primavera é a estação das flores. Só que a amendoeira, ela floresce ainda no inverno. E se nós formos olhar o que Deus está dizendo, e várias passagens que vão citar a amendoeira na Bíblia, nós vamos compreender que na vida do cristão, também nós passamos por invernos. O que inverno significa? Tempos difíceis. Quando a Bíblia fala de inverno, está falando de quê? De dificuldades. Em momentos que às vezes não podemos plantar, porque não vai nascer. Na região deles, não, porque era frio demais. Então, inverno fala de dificuldade. E quando nós olhamos para a amendoeira, que ela é a primeira árvore a florescer, e que ela floresce antes que o inverno acabe, ou seja, a amendoeira ela não espera a primavera para florescer. E eu pesquisando isso, irmãos, e vai descendo ao nosso coração, e nós vamos aplicando a nossa vida, e nós vamos compreendendo o que Deus está querendo dizer a Jeremias. Deus está querendo dizer a Jeremias, quando ele fala assim, ó, vistes bem, porque eu, o Senhor, velo para cumprir com a minha palavra. Deus está dizendo a Jeremias assim, ó, você vai ser levantado como profeta, você vai passar por dificuldades, mas eu que estou prometendo a você, que eu estou te enviando, eu estou dizendo a você que eu te escolhi no ventre, e ninguém escolhido por mim vai fracassar, vai perder. Eu velo para cumprir com as minhas promessas. E Deus está mostrando a amendoeira para Jeremias, porque ele conhecia que a amendoeira era uma árvore que mesmo no inverno, mesmo na dificuldade, onde todas as árvores estavam secas, esperando a primavera chegar para florescer, a amendoeira não esperava a primavera chegar. Ainda no verão, ela florescia. E nós começamos a entender que quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós vamos entender que Deus requer de nós a mesma atitude da amendoeira. Ele não quer que você espere a luta passar para florescer. Ele quer que você floresça no meio da adversidade. Porque é na adversidade é que nós devemos manifestar a nossa confiança no Senhor. Mostrar que somos filhos de Deus. Mostrar que nós não servimos a qualquer Deus. Porque há muitos que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, têm ido com os outros. Alguns têm se distanciado dos caminhos do Senhor e muitos cristãos têm acompanhado, têm esfriado a sua fé, têm parado na caminhada. Mas que nesta noite nós venhamos a aprender com essa analogia da amendoeira. E mesmo no inverno devemos florescer, nós precisamos florescer. Ela não espera chegar a estação das flores para ela dar flores. Porque se fosse assim era fácil demais. O crente, irmãos, ele deve viver por fé. E Paulo já disse, nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos o sobrenatural e nós não vivemos de forma natural. Porque nós somos diferenciados. Porque nós temos um Deus na nossa vida. E Ele não age de forma natural, Ele é sobrenatural. Ele é espírito. E Ele requer de nós a nossa confiança, a nossa devoção. E nós como igreja, nesse momento de dificuldade, que simboliza o inverno que o mundo está passando. Muitos na esperança de que esse tempo passe e que chegue a primavera, chamado a época da alegria, a estação da alegria, a estação das flores. Que nós venhamos a aprender, fazendo essa analogia com esta amendoeira. Floresça na dificuldade. Leve alegria mesmo na dificuldade, traga esperança de dias melhores, porque a amendoeira, para aquele povo, ela simbolizava uma nova estação. Quando ela florescia, e se você for pesquisar e olhar, ela fica belíssima, toda seca, galhos secos, não tem uma folha, mas repleta de flor, é muito linda. Se nós formos comparar aqui para a nossa região, você já viu um ipê florido? É da mesma forma, só que elas são flores brancas, meio branca, meio rosada. Lindo, irmão. Aí você imagina no inverno,
tudo gelado, as árvores tudo seca e a amendoeira florida. Que coisa linda. É Deus dizendo assim, ó, o inverno está acabando e a primavera está vindo aí. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos cumprir com este papel. O mundo aí fora está aflito, está desesperado. Mas você como igreja do Senhor, precisa florescer no meio dessa adversidade para anunciar ao mundo, esse momento vai passar. E os dias melhores vão chegar. E nós não podemos nos desesperar. Por quê? Porque quem tem a confiança no Senhor, ele não fica desesperado. Ele se angustia, ele se entristece, ele chora, mas não se desespera. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. Nós precisamos florescer no meio da adversidade. Não espere isso tudo passar para você correr para os pés do Senhor. Não espere isso tudo passar para você demonstrar sua confiança no Senhor. Porque é na adversidade é que nós mostramos em quem nós temos crido. E às vezes Deus levanta situações, assim como está levantando Jeremias para dizer ao povo que ele vai levantar uma nação para levá-los cativos. Às vezes Deus levanta situações para que o povo se volte para ele. Infelizmente, muitos não têm compreendido e têm usado esse momento de inverno, esse momento de escassez, esse momento de luta, de adversidade, e têm se afastado do Senhor. Mas nesta noite, eu quero conclamar a igreja do Senhor, que nesse momento de crise, nós venhamos florescer, porque assim nós estaremos anunciando que está passando esse momento difícil, porque vai passar, irmãos. Eu não posso lhe afirmar que vai ficar melhor, eu digo que vai passar, e quem está debaixo das mãos potentes do Senhor, ele está guardado, ele está seguro. Então você quer proteção? Corra para os pés do Senhor, porque lá nós temos proteção. Não significa dizer que você vai estar imune às intempéries desta vida, não. Você pode passar pelas lutas da vida, agora uma certeza nós temos, em todas elas nós seremos mais do que vencedores. Porque quem coloca a sua confiança no Senhor não é frustrado, não fica decepcionado. Nós precisamos florescer. E eu acho interessante, porque eu estava lendo sobre a amendoeira, e aí o pesquisador dizia assim, ela é uma árvore que quando todos acham que ela está morrendo, ela está perdendo as folhas para que as flores nasçam. E o que identifica uma amendoeira são as suas flores. E quando eu li isso, eu compreendi, a vida do cristão é a mesma coisa. Às vezes Deus tira tudo de nós, para que nós venhamos evidenciar o que Ele quer que se torne evidente em nós, que é a nossa fé nele. Às vezes nós precisamos perder algo para mostrar quem somos, e Deus quer revelar a face da sua igreja, uma igreja forte, uma igreja que tem fé, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que está de pé, que não se curva, que não se dobra. E para demonstrar isso, Ele cria situações difíceis. Porque na bonança, fica difícil tornar evidente aquilo que nós realmente somos. E quando todos acham, e muitos aí fora têm lutado para calar a igreja, para fechar os templos, Deus está levantando uma geração que não se dobra, que não se curva. E se fecharem as portas desta casa, nós continuaremos louvando e exaltando o nome do Senhor, porque a nossa confiança está posta nele. E mesmo que todos acham que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo. É hora de florescer para dizer que está vindo um novo tempo, está vindo uma nova estação. Então não espere a primavera para florescer. Floresça no verão e demonstre o Deus que você serve, a confiança no Deus que você tem. Nós precisamos agir desta forma. E Deus está dizendo a Jeremias, olha Jeremias, o seu ministério vão te caluniar. Não vão aceitar a tua profecia e nem vão te aceitar. Porque se nós formos olhar, o povo não recebia nem a profecia e nem aceitava o ministério de Jeremias. Jeremias pregava o que Deus mandava. E ao invés de o povo receber, e Jeremias, eu sou profeta do Senhor, não. O que acontecia? Ele falava o que Deus mandava e ia parar no fundo do poço. Ele falava o que Deus mandava e ia parar na lama. Ele falava o que Deus mandava e era preso. E lá dentro da prisão, está lá Jeremias preso. Por quê? Porque falou o que Deus mandou. E aí Deus chega lá dentro da prisão e vai falar com Jeremias. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Deus chega para ele lá, e aí Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei.
Deus está dizendo, Jeremias, eu te coloquei aí dentro para que você clamasse a mim. E eu vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Mas clama a mim. Aí eu poderia ficar aquele questionamento na mente de Jeremias. Ora, mas se eu sou profeta de Deus, se ele disse que me escolheu no ventre, se ele me deu as nações por profeta, e lá no capítulo 1 da minha história, ele vai dizer que eu fui enviado para fazer tudo no nome dele, e agora eu estou preso por ele, ele vem aqui dentro, fala comigo e não me tira da prisão. Já imaginou, irmão? Se coloque no lugar de Jeremias, você é profeta de Deus, só fala o que Deus manda, você está preso, Deus vai te visitar na prisão, mas não te tira de lá. Mas ele te dá a chave. E qual é a chave? Clama a mim. Clama a mim e eu vou te tirar daí. Deus está enviando esses momentos de dificuldade, irmão. Não é para outra coisa não, é para você clamar, é para você buscar, é para nós nos aproximarmos dele. É para que o homem entenda que isso que nós temos, e que às vezes que nós achamos que vale alguma coisa, que esta vida é dele, a vida é dom de Deus. E ele pode tirar a qualquer momento. Nesses últimos dias, uma coisa que tem ficado clara é que nós não somos nada. E que se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, é porque ele está em nós, é porque ele permite que façamos. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. E como nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, é inadmissível alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida, em meio ao inverno, que todos estão secos, ele permanecer seco. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, precisa fazer como esta árvore. Precisa florescer. Floresça. Floresça, leva esperança para alguém. Porque quando ela florescia, quando a amendoeira florescia, aí os agricultores, eita, olha aí a nossa esperança. Acabou o inverno, vai já começar a primavera. Até hoje, a amendoeira na Palestina ela é chamada de vigilante. Até porque a palavra amendoeira no original, eu esqueci a tradução, mas o significado é vigilante. Por quê? Porque ela é a primeira árvore que floresce. Ela não espera pelos outros. Ela é vigilante. O que Jesus vai dizer para nós, igreja do Senhor? Estejais vigilantes. Vigiai, orai. O mundo está em desespero. Todo mundo está por aí com os olhos voltados ao que acontece ao redor. E Deus está dizendo para nós, vigiai, orai, clama a mim, me busquem. Porque nós somos igreja do Senhor e precisamos florescer na adversidade. Uma outra característica que nós encontramos na amendoeira e que Jeremias, quando viu esta vara, eu tenho certeza que ele entendeu isso tudo, é que ela frutifica o ano inteiro. É a única árvore que dá fruto o ano inteiro. Aí você vai dizer, irmão, você disse agorinha, que no inverno ela perde todas as folhas, ficam só os galhos. Quando eu digo que ela frutifica o ano inteiro, eu não estou dizendo que ela tem fruto todo dia. Mas os irmãos sabem que as árvores frutificam quando? Em qual estação? No outono. O outono é o período das frutas. E cada árvore, grande parte delas, frutifica uma vez no ano, algumas duas. A amendoeira não. É o ano inteiro. E eu vi fotos de ela toda seca, irmão. Isso é incrível. Toda seca. Sem nenhuma folha, sem nenhuma flor, mas com fruto. Já imaginou? Deus está dizendo assim que nós podemos até secar. Podemos até perder as folhas. Podemos até não estar florido. Agora, uma coisa que ele não aceita é que nós não estejamos frutificando. Lembra que eu falei que ele chegou debaixo da figueira querendo fruto? Não tinha. E Mateus vai deixar claro, ela estava cheia de folhas, frondosa, tinha beleza, mas não tinha fruto. E ele vai dizer, Jesus vai dizer para nós, olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e vos nomeei. Olha o que ele fez, como fez com Jeremias. E vos nomeei, e vos enviei. Para quê? Para que vás e dê fruto. Numa estação só? Não, ele diz, e que o fruto permaneça. Nós precisamos frutificar na adversidade, na bonança.
Precisamos frutificar com saúde, na enfermidade. Nós precisamos frutificar com o celeiro cheio, mas sem nada lá na despensa. Nós precisamos continuar frutificando. É por isso que ele mostrou para Jeremias o galho de amendoeira. Porque ele está dizendo para Jeremias, dentro do poço você vai ter que frutificar. Na prisão você vai ter que frutificar. Em todo o tempo, Jeremias, você vai precisar dar frutos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar nessa condição. Frutificar em todo o tempo. Por quê? Porque é pelo fruto que conhece a árvore. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Se seus tivessem fruto? Talvez por isso que a igreja, em alguns lugares, tem perdido a sua identidade de igreja. Porque está frondosa, está verdinha. As folhas até brilham, mas não tem fruto. As pessoas chegam sedentas, com fome, para se alimentar, mas não tem fruto. Tem beleza, mas não tem fruto. É por isso que Jesus está dizendo, eu vos enviei para que vaze dê fruto. Nós precisamos frutificar, queridos. Nós precisamos, há momento de florescer, mas há momento de ter fruto. Porque o fruto é consequência das flores. E nós, como igreja, precisamos estar frutificando em todo o tempo. E esse momento agora é o momento de nós alimentarmos, de nós entregarmos os frutos. É agora. Mas e se eu não tenho, como eu vou dar? Muitos que deveriam estar frutificando, estão precisando se alimentar. Estão comendo do fruto alheio, porque não tem para dar. Nós somos igreja de Deus e precisamos manter a nossa identidade. E essa identidade é mantida através dos nossos frutos. A terceira característica da amendoeira, para nós já encerrarmos, porque já é mais de 8 horas, é que quando ela floresce, ela está, eu disse agora há pouco, ela está anunciando o fim do inverno. Ela é aquela voz que diz, olha, o inverno está findando e está vindo aí a primavera. Nós, como igreja, precisamos estar cumprindo com este papel e anunciando que está vindo aí um novo tempo. Ao invés de você ficar desesperado com o noticiário, ao invés de você compartilhar notícia ruim, ao invés de você mandar vídeo ruim, ao invés de você levar notícia ruim, anuncie, floresça, está vindo aí um novo tempo. Se aproxime do Senhor, chegue aos pés do Senhor, que Ele tem uma nova estação para a sua vida. É essa palavra que nós devemos levar como igreja do Senhor. Porque o papel da amendoeira era esse, anunciar a primavera. E o papel da igreja continua sendo esse, anunciar o ano aceitável do Senhor, levar esperança a quem está desesperado. Mas para isso, nós não podemos perder a nossa esperança. Que esta pandemia, irmãos, que esse momento difícil que nós estamos enfrentando, não venha esfriar no teu coração a esperança de vida eterna com Deus. Que os nossos olhos não saiam do alvo, que é Jesus Cristo, e voltem a esta terra, porque se assim acontecer, nós vamos estar como todas as outras árvores, seca, sem fruto, sem flores. E nós fomos chamados para frutificar e para levar esperança a quem não tem. Como nosso tempo já está um pouquinho avançado, nós não vamos entrar na segunda visão de Jeremias, mas vamos dar uma pincelada rapidinho, só para na próxima semana nós finalizarmos. A segunda visão dele, ele diz assim, e disse o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo, que é que vês? Eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está voltada para a banda do norte. A primeira visão, Deus está dizendo para Jeremias, eu vou manter a minha fidelidade para contigo. Você vai passar por momentos de dificuldade. Agora, eu sou o Senhor que velo para cumprir com a minha palavra. Porque eu cumpro o que eu prometi. Deus está falando a Jeremias de escolha. E se nós formos olhar lá para o Antigo Testamento, os irmãos vão ver que Natã e Corá levantam contra Arão. E se levantam e não aceitam a liderança de Moisés. E não aceitam o sacerdócio de Arão. Aí Deus vai falar o quê? Olha, Moisés vai fazer o seguinte. Você vai mandar cada tribo colocar aí uma vara. Vai colocar aí. E
E na tribo de Levi você vai colocar a vara de Arão, para representar. E no outro dia o que aconteceu? Somente a vara de Arão tinha florescido. Isso é um símbolo de quê? De escolha. Porque Deus está dizendo para toda a tribo de Israel: Arão é meu escolhido. A vara dele floresceu não é porque ele é o melhor, é porque ele é o meu escolhido. Então quando Deus mostra para Jeremias a vara de amendoeira, Deus está dizendo para ele, está confirmando a escolha: você é meu escolhido. Você vai passar por um momento de dificuldade, agora você é o meu escolhido. Nós somos escolhidos de Deus. E as adversidades vão vir, mas nós não podemos perder esta condição e precisamos acreditar nesta promessa. Por quê? Porque Deus está dizendo a Jeremias: eu sou o Senhor que velo para cumprir com as minhas promessas. Nós temos promessas, pois elas vão se cumprir. Com um detalhe: se nós nos mantermos fiel aos pés do Senhor. Na segunda visão, Deus vai dizer para ele: eu estou te levantando para você levar juízo à casa de Israel. E quando esta panela fervendo, voltado ao norte, Deus está dizendo que iria trazer juízo, queria levantar os babilônicos para vir sobre Israel, para levá-los cativos. Nós vamos ver que o povo de Israel, por vários momentos, eles foram cativos, eles foram levados cativos. Afinal, aliás, o povo de Israel, a nação de Israel, ela surge aonde? No cativeiro. Cativeiro egípcio, o povo ficou lá por 430 anos. Para quê? Com um propósito. Porque Deus não levanta nenhuma luta, irmão. Se é levantado por Deus na nossa vida, tem propósito. E eles ficaram 430 anos cativos no Egito. Com qual propósito, você pode me perguntar? Mas qual o propósito? Deus deixou o povo escravo no Egito por 430 anos, para o povo crescer. A nação de Israel surgiu porque estava cativo. E quando eles saíram de lá, irmão, eles saíram com dinheiro, com ouro, com animais. Saiu um povo forte. Cresceram cativo, mas era o propósito de Deus que eles crescessem lá. Eles estavam cativos para crescer. E nós vamos ver o segundo cativeiro dos assírios, que eles vêm para dividir o povo de Israel. Os irmãos que conhecem a história sabem que no cativeiro dos assírios eles vêm e levam o reino do norte como cativo, porque há separação, reino do norte e reino do sul, aonde o reino do sul fica a tribo de Judá e o reino do norte as outras 11 tribos. E são levados cativos pelos assírios. Com qual propósito? Para fazer essa divisão, para separar. Mas nós vamos ver agora o terceiro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, em que Deus está dizendo a Jeremias: eu vou levantar Nabucodonosor, ele vai entrar em Jerusalém, vai destruir tudo. Vai destruir o templo, vai destruir as portas, vai levar o povo cativo. Por quê? E dá diz mais, vão ficar 70 anos. Por quê? Se nós formos olhar a história, os irmãos sabem que o povo de Israel, eles deveriam plantar e tinham o ano do descanso. Plantavam um ano, outro ano não plantava. Plantavam um ano, outro ano não plantava. Era mandamento de Deus. Eles haviam negligenciado. Eles deviam para Deus 70 anos de descanso da terra que eles não tinham feito. São os 70 anos que eles passam cativos. E qual é o propósito, então, desses 70 anos agora cativos em Babilônia? É o propósito da restauração. E nós vamos ver que com este cativeiro, Deus restaura o povo volta. Aí nós vamos lá para o Salmo 137, onde o povo volta, cantando e louvando ao Senhor. Onde eles vão dizer assim, eles vão passando, cantando, louvando, rendendo graças, e o povo começa a dizer assim: só pode que Deus fez alguma coisa grande para eles estarem desse jeito. E aí eles cantando e louvando vão dizer: verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E eles voltaram restaurados. Mas tudo isso aponta lá para Jesus do Novo Testamento, que é o verdadeiro restaurador, que iria ser enviado. E se nós formos fazer análise, se nós formos lá para Jeremias, capítulo número 24, olha só. Vamos lá, rapidinho, para nós encerrarmos. Dá para nós irmos até 8h30. Jeremias 24, diz assim, ó. Olha o propósito da restauração de Deus. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Olha só, o rei Jeconias foi levado cativo. Era o rei quando Nabucodonosor invade Jerusalém. É levado cativo. Então ele foi levado cativo, filho de Joaquim, rei de Judá. E os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro
tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Aí se nós formos lá para o versículo 4, diz assim: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para quê? Para seu? Então, Deus enviou os figos bons à terra dos caldeus para quê? Para o seu bem. Versículo 6. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não o destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Deus está dizendo assim, ó, vou mandar lá para a Babilônia, para o bem deles, para eles serem tratados, mas eu vou trazer de volta, e eu vou plantar aqui, e nunca mais vão ser arrancados. A promessa se cumpre, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, versículo 7, e dar-lhe-eis, olha o propósito de Deus, do cativeiro, e dar-lhe-eis coração, para que me conheçam. Deus está dizendo o quê? É um povo sem coração. Eles vão ficar 70 anos cativos para ganhar um coração. Para quê? Para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Está vendo que Deus levanta, às vezes, cativeiro para o seu povo, apenas para que o povo do coração duro, endurecido, amoleça o coração e reconheça que Ele é Deus e que nós somos seu povo. É o que está acontecendo, irmão. O propósito de Deus era de restauração. E se nós formos lá para Jeremias, capítulo de número 22. Jeremias 22. Versículo 5. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Aqui já é juízo de Deus sobre Jerusalém. E que os irmãos conhecem a história que eles não deram ouvido e que os babilônicos invadiram. Versículo de número 24, do capítulo 22, diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Deus está dizendo assim, eu sou rei, e mesmo que o rei de Judá fosse o meu anel, os irmãos sabem que o anel do rei era usado para assinar decreto. O anel do rei era um selo. E ele está dizendo, ainda que o rei de Judá fosse o meu anel de selo, aquilo que é muito importante, eu arrancaria do dedo. Vamos lá. Deus já está mostrando juízo ao povo, com um propósito. Versículo 30 diz assim, assim diz o Senhor, escrevei que este homem, que homem? Jeconias, o rei de Judá, está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi, e reinará mais em Judá. Deus está dizendo assim, olha, esse aqui foi o último, vai ser o último rei, aí tem mais não. Aí nós vamos ver lá no capítulo de número 23, vamos lá para o 23. Versículo 5. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rei novo, justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome em que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Deus está falando de Davi? Tá não. Por quê? Porque Davi já havia passado. Deus está falando de quem? De um rei que ele ia levantar. Este rei ia ser justo, perfeito. Não ia ser como os homens falhos que se virariam contra ele. Este ia reinar. Um rei que haveria de levantar. Agora vamos lá para Ageu 2. Só para nós encerrarmos. Só para os irmãos compreenderem como o plano de Deus está na Bíblia, embora não esteja em cronologia, mas nós olhando e analisando, a gente descobre o plano de Deus. Olha só, Ageu 2 já está apontando para Cristo, o plano da restauração. Ageu 2 diz assim, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, guarde esse nome, Zorobabel, nós já estudamos sobre ele aqui, filho
Sealtiel, ou algumas versões Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem é entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como os verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que eu concertei convosco, quando saíste do Egito, foram libertos lá por Moisés, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temam, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Qual o contexto desse texto? O povo retornou, mas não tinha mais tempo. Deus levanta Zorobabel para quê? Para reconstruir o templo. Deus vai prometer paz. Mas nós vamos ver que não acontece naquele tempo. Mas é levantado Zorobabel, e da descendência dele iria vir esse que iria trazer paz, restituir paz, levar o homem até a presença do Senhor novamente. Ageu 2:20. Vamos lá para o versículo 20. Diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus diz em Jeconias? Se tu fosse o meu anel de selar, eu te arrancaria. O que é que ele está dizendo para Zorobabel? Eu te farei como o meu anel de selar. Você é o meu escolhido. Vai reconstruir o templo. E de você vai vir um que vai restaurar a paz. Vamos lá para Mateus 1, para nós encerrarmos. O plano de restauração de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 11 diz assim: e Josias gerou a Jeconias. Quem é Jeconias? Que foi rejeitado por Deus. E seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Aqui já fala Salatiel. E Salatiel gerou quem? Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Zoá, e Zoá gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de... E quem era essa Maria? Está vendo o plano de Deus da redenção? Deus começou lá no Velho Testamento e veio de lá para cá, para chegar aonde? Jesus, e aí Mateus diz assim, chamado, ou o que se chama Cristo, ou seja, o Salvador, o que vai se assentar no trono e vai reinar. Esse sim vai trazer paz, porque ele é perfeito. Deus levantou tudo isso, todos esses homens, para trazer Jesus a esta terra, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. Por isso, irmãos, eu disse isso tudo para quê? Para que nós, nesse momento de dificuldade, estejamos com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele que é o plano de redenção de Deus, e nada acontece que não esteja no domínio de Deus, no controle de Deus. Por isso, se mantenha firme aos pés de Jesus. Ele é o nosso Rei verdadeiro, é Ele que nos dá a paz. Ele diz: dou paz não como a do mundo, mas a minha paz excede todo entendimento, excede toda pandemia, excede todo vírus, excede toda escassez, excede toda enfermidade, porque a minha paz é soberana. Por isso nós devemos cultivar nos nossos corações a paz do Senhor Jesus,
porque ele é o nosso rei. E tudo isso aconteceu na história para que fosse manifesto o plano de restauração de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Maria. Amém?